Hoje é um dia muito importante na história de Brno. Esse é o canal do Rosa e sejam bem-vindos ao mais novo complexo turístico aqui da cidade. Esse lugar está sendo oficialmente inaugurado hoje e finalmente as pessoas aqui da cidade e os visitantes também vão poder conhecer essa estrutura de reservatórios de água que foi inaugurada há mais de um século, já ficou no esquecimento e hoje está completamente revitalizada e vamos conhecer. E hoje é um dia muito especial porque é o dia da grande inauguração. E aí eles prepararam todo um esquema com exposições, efeitos audiovisuais. E aí quando a gente entra aqui a gente vê isso, a gente vê arte. E embora seja um momento especial, né, a inauguração, esse lugar aqui é sempre muito bem iluminado. Então parece uma catedral, parece um templo. É incrível estar aqui dentro. O ano passado eu estive aqui e todo esse complexo estava em reformas. Esse tanque que vocês estão vendo ao fundo já estava aberto à visitação, mas ao redor estava tudo em construção. Hoje, em 2024, a inauguração está contemplando não só os tanques, inclusive um tanque novo que na época não estava acessível, mas também uma bilheteria, toda a estrutura turística para que as pessoas possam visitar esse lugar aqui que é fantástico. Esse aqui é o reservatório mais antigo, ele foi inaugurado no ano de 1874, naquele contexto da Segunda Revolução Industrial, e aí Brno se tornou um grande polo industrial. Empresas começaram a vir para cá e muitos trabalhadores, e aí precisava de água para todas essas pessoas e empresas, né? Foi aí que decidiram trazer um inglês, um engenheiro inglês, que projetou e construiu esse lugar aqui. No fim desse corredor que eu estou agora tem uma espécie de cascata, uma cachoeira, uma queda d'água, eu não sei dizer o que é. E aí vocês podem estar se perguntando, mas por que tem essas paredes assim, né? E por que tem esses arcos aqui? Não era mais fácil fazer um piscinão e encher de água? Bom, gente, seria mais fácil. Acontece que 9 milhões de litros de água causam uma pressão imensa, então essa pressão precisa ser distribuída. Por isso que tem paredes no meio. E como a água precisa circular, porque já pensou, a água fica parada num cantinho, ela apodrece, né? Então eles fizeram esses arcos no meio, que daí a água ficava circulando aqui por dentro, até que ela fosse distribuída. E algumas pequenas curiosidades sobre esse lugar. A primeira delas é que o chão, ele não é reto, né? Ele tem essa cavidade no meio para que quando eles fossem limpar, fosse mais fácil de escoar a água e a sujeira. O problema foi que para manipular o cimento fresco e manter nesse formato era bem difícil. E a segunda curiosidade é que os tijolos que foram usados para construir isso aqui são tijolos especiais, tijolos que foram cozidos, né, 3 vezes numa temperatura de 1000 graus, até que eles virassem praticamente uma rocha, para poder suportar condições extremas, como a desse lugar aqui. Imagina a pressão disso aqui, o tijolo tem que ser especial mesmo. I am here with Jana. She is the director of the Touristic Information Center in Brno and also the promoter of the Water Tanks exhibition. And I would like to know from you how this project started and how it led until today, the great opening. Hello, from Brno. This project started in 2020 when the first water tank was founded here and was opened. And 2 years later was opened the second one. And today is open the third one. So there are 3 water tanks here on this place, and this weekend we are running the opening weekend with the audiovisual art installations in all 3 water tanks here. Nossa Senhora! Uau! Meu Deus do céu! O que é isso, cara? Meu Deus, que coisa mais incrível, cara! Esse aqui eu não tinha visto ainda. Nossa Senhora!
Não, os caras fizeram isso aqui parecer uma nave espacial, cara. Parece sei lá o quê. Meu Deus. Galera, eu não sei se vai dar pra falar muito aqui, porque tem todo um sistema de sonorização aqui para te colocar numa atmosfera de outro mundo, que eu realmente estou me sentindo num outro mundo, cara. O que que os caras fizeram aqui, cara? Nossa! Que lugar incrível, que experiência fantástica que é visitar esse lugar, tia. Eu me impressiono fácil, né? Eu me impressiono fácil com qualquer coisa, mas isso aqui, cara, tá acima, muito acima das minhas expectativas. Esse aqui é o tanque número 3. Ele foi o último a ser construído. Ele foi inaugurado em 1917 e ele foi construído justamente para expandir o abastecimento, né? Porque os 2 primeiros tanques já não estavam dando mais conta. Aí a forma como eles construíram já foi mais atualizada também. Eles usaram só concreto, não usaram aqueles tijolos especiais lá, que aquecidos a 1000 graus, que eles usaram nos 2 primeiros. Aqui eles já fizeram todo o sistema em concreto, as colunas, dá uma olhada aqui, ó. As colunas todas em concreto também, né? Extremamente resistente. E esse tanque aqui, ele é uma junção de 2 tanques, são 2 tanques interligados assim, e juntos eles têm uma capacidade de 15 milhões de litros. E esse aqui funcionou até 1997. Gente, que lugar, cara! Eu tô chocado. Essas projeções que eles estão fazendo no teto aqui, cara, eu não sei te dizer o que parece. Será que as outras pessoas, elas ficam tão impressionadas? Cristiano, tu tá impressionado? Olha, realmente é muito impressionante. Talvez a câmera não pegue a experiência como um todo. Vale muito a pena vir e conferir pessoalmente. Mas eu gostei mais do outro porque o tijolinho me ganhou. Eu achei mais bonito. Mas eu tô impressionado com a grandiosidade disso aqui. Ele é bem mais alto. O teto dele mais alto, parece essas colunas. Isso aqui, eu não sei te dizer com o que parece. Se é uma catedral, se é um templo. Sabe uma coisa que eu acho que seria legal eles fazerem no futuro? Talvez perca um pouco da identidade, assim, né? O pessoal conservador não vai gostar muito, mas os caras encherem de arte aqui, cara, eu acho que vai ficar legal. Não digo arte nas paredes, mas fazer exposição, sabe? Tá, se quiserem fazer grafite também eu não me oponho. Mas fazer exposição de arte, fazer concerto de música, imagina fazer um negócio aqui dentro, tia. Eu acho que eles vão fazer, tá? Tem que ficar ligado na agenda aí dos eventos da cidade, porque com certeza vai ter alguma coisa acontecendo aqui. And how do you see the interest of the locals, the inhabitants of Brno, in this project? People love it, you know. They started to love it from the very beginning when we opened the first water tank, and till this moment, about or more than 30,000 people visited this place. So the interest is really huge. This one looks like a cathedral or something. Lá no primeiro tanque a capacidade era 9 milhões. Aqui, no segundo, a capacidade é 8 milhões e meio. E aí a capacidade, né, da cidade em 1894 foi aumentada, foi praticamente duplicada. Mas, alguns anos depois, mais precisamente 20 e pouquinho não é muito preciso, né, mas tudo bem, eles tiveram que construir um terceiro, que iria duplicar mais uma vez a capacidade de abastecimento de água da cidade. I would like to ask you to invite all these people to visit this place.
this place, in my opinion, is really magic place. Yes. And I saw it. You know It's it. amazing. Yeah, you saw it, yeah. I was there many times, and the energy in the water tanks is really fantastic. Next week, we are going to open this place without the audiovisual arts, and you can be there, you can relax there, you can meditate there, or you can listen to our guides and have experience that you want. Great. So please come here, because you have to be here. Yeah. Everybody has to be here. And I hope that everyone come to see this and appreciate this amazing work the people are doing here. Thank you so much. Thank you too. E a população aqui de Brno ela é reconhecida por gostar de cultura. Tanto que, nesse fim de semana que está sendo inaugurado isso aqui, foram vendidos mais de 6.000 ingressos e tiveram que fazer horários até a meia-noite para dar conta. Então, se depois de ver esse vídeo aqui você ficar com interesse de visitar esse lugar, vai correndo para o site e planeje sua visita com antecedência, porque a fila de espera parece que está grande. E não foram só os reservatórios de água que foram preparados para a visitação. Todo o complexo aqui, que a gente chama de Morro Amarelo, ou Žlutý kopec, ele foi preparado para receber visitantes. Então agora a gente tem bancos, dá para passar uma tarde aqui tomando um chimarrãozinho. Eu que gosto de sentar num banco e tomar um chimarrão. Mas tem também outros bancos, né? Plantaram árvores. Claro que as árvores foram recém-plantadas, então elas não estão no auge da sua exuberância, tanto quanto o gramado também, né? Que ainda está em desenvolvimento. Mas está tudo muito maravilhoso, tudo preparado para que a gente venha passar um tempo de qualidade aqui. E eu finalizo reforçando o convite para que, se você está aqui em Brno, seja a passeio ou morando, se você está passando por perto, em Praga ou Viena, considere dar uma paradinha aqui para visitar esse lugar. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.